O Golfo do Alasca ocupa o extremo nordeste do Oceano Pacífico, situado entre a costa sul do Alasca e a Cordilheira das Cascatas a leste. Suas águas se estendem por mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma superfície superior à da Colômbia ou da Etiópia, e alcançam profundidades que superam os 5.600 metros em sua parte central. Não é um mar fechado nem uma baía menor. É uma bacia oceânica ativa, dinâmica e, em vários sentidos, excepcional. A geografia que o define é uma combinação de arcos vulcânicos, penínsulas alongadas e costas escarpadas. A sudoeste, a Península do Alasca e as Ilhas Aleutas atuam como uma grande barreira natural que o separa do Mar de Bering. A sudeste, o Panhandle do Alasca, com seu intrincado sistema de fiordes, geleiras e canais interiores, alimenta constantemente o Golfo com sedimentos e água doce glacial. As montanhas de Santo Elias, que alcançam os 5.959 metros no Monte Logan, a segunda montanha mais alta do hemisfério ocidental, dominam o pano de fundo terrestre e drenam suas geleiras diretamente para as costas do Golfo. O fundo marinho do Golfo não é uniforme. A plataforma continental, relativamente estreita em comparação com outras regiões do Pacífico Norte, desce abruptamente em direção à bacia central. Em algumas zonas, essa transição entre a plataforma e a bacia abissal ocorre em distâncias horizontais de apenas dezenas de quilômetros, gerando um perfil batimétrico quase vertical que tem consequências diretas sobre a dinâmica das correntes. Tectonicamente, o Golfo situa-se sobre uma das zonas de subducção mais ativas do planeta. A placa do Pacífico afunda sob a placa norte-americana a uma taxa de entre 5 e 7 centímetros por ano. Esse processo gera uma intensa atividade sísmica. O terremoto do Príncipe William de 1964, com uma magnitude de 9,2 graus, é o segundo mais potente registrado na história instrumental da humanidade e transformou fisicamente partes do litoral do Golfo, elevando ou afundando seções inteiras da costa a vários metros. O arco vulcânico aleutiano, com mais de 80 vulcões ativos, é consequência direta dessa subducção e contribui para que o Golfo do Alasca seja uma das regiões geologicamente mais inquietas do hemisfério norte. O clima da região é dominado pelo sistema de baixa pressão do Golfo do Alasca, uma depressão semi-permanente que organiza os padrões atmosféricos de grande parte do Pacífico Norte. Esse sistema gera tempestades que, no inverno, alcançam ondas de mais de 15 metros em mar aberto, o que transforma o Golfo em um dos mares mais tempestuosos do planeta. Os pescadores de caranguejo que operam em suas águas mais frias deram nome a essa notoriedade climática. O Golfo do Alasca e o Mar de Bering competem ano após ano pelo título das pescarias mais perigosas do mundo. A costa que margeia o Golfo é uma das mais irregulares e complexas do planeta. O Panhandle do Alasca, a faixa costeira que se estende para sudeste, concentra milhares de ilhas, canais, fiordes e entradas que em conjunto formam a passagem interior, uma rota navegável de águas protegidas que conecta o sul do Alasca com a Colômbia Britânica. Nesta zona, as geleiras que desembocam diretamente no mar, as geleiras de maré, constituem um dos sistemas glaciais mais extensos do hemisfério norte fora das regiões polares. A geleira Malaspina, com mais de 3.900 km², é a maior geleira de Piedemonte do mundo e alimenta diretamente as águas do Golfo com sua descarga na Baía de Yakutat. Os estuários e deltas que pontuam a costa oriental do Golfo são ecossistemas de transição entre o ambiente terrestre e o marinho. O delta do rio Copper, por exemplo, é um dos mais produtivos da América do Norte. Canaliza a cada ano volumes de água doce e sedimentos que modificam a química do Golfo em um raio de dezenas de quilômetros desde sua foz. Essas zonas estuarinas são o ponto onde o contraste entre água doce e água salgada é mais extremo, e onde as frentes de mistura se formam e se desfazem com as marés em ciclos de horas. A história humana nas costas do Golfo do Alasca remonta a mais de 10.000 anos. Os povos Alutiiq, Tlingit, Eyak e outras nações indígenas desenvolveram culturas marítimas que dependiam diretamente da produtividade biológica do Golfo, especialmente do salmão, da baleia, da foca e do halibute. Seus conhecimentos acumulados sobre a dinâmica das correntes, os padrões climáticos e os ciclos biológicos do Golfo representam milênios de observação sistemática de um sistema oceânico que a ciência ocidental só começou a estudar com instrumentos no século XIX.
As águas do Golfo do Alasca apresentam uma salinidade que oscila entre 30 e 33 unidades práticas de salinidade, UPS, nas zonas costeiras, inferior à média oceânica global de 35 UPS. Essa diluição é o resultado de múltiplas fontes de água doce, precipitações abundantes, rios caudalosos como o Copper, o Susitna e o Kenai, e, sobretudo, o degelo glacial, que durante os meses quentes aporta enormes volumes de água fria e relativamente dessalinizada à coluna de água costeira. A temperatura superficial varia de maneira marcada segundo a estação e a latitude. No verão, as camadas superficiais podem alcançar entre 10 e 15 graus Celsius nas zonas mais meridionais, enquanto no inverno descem para os 2 ou 3 graus nas costas e se aproximam do ponto de congelamento nas áreas mais setentrionais. Em profundidades intermediárias, entre os 200 e os 600 metros, persiste uma camada de água mais quente e salina conhecida como água intermediária do Pacífico Norte, uma massa de água formada em latitudes subpolares e que circula lentamente sob a picnoclina. A picnoclina do Golfo do Alasca, isto é, a camada em que a densidade da água aumenta bruscamente com a profundidade, é especialmente marcada e estável durante os meses estivais. Esse gradiente vertical de densidade atua como uma barreira física que dificulta a mistura entre a camada superficial e as águas profundas, criando, em essência, dois mundos separados dentro da mesma coluna de água. O conteúdo de oxigênio dissolvido nas águas superficiais do Golfo é elevado, favorecido pelas baixas temperaturas e pela contínua agitação mecânica gerada pelo vento e pelas correntes. No entanto, nas zonas intermediárias e profundas, a demanda biológica e a escassa renovação vertical podem gerar bolsões de baixa oxigenação. Esse padrão de oxigenação estratificada tem consequências diretas sobre a distribuição vertical da vida marinha. O Golfo do Alasca é uma das regiões de maior produtividade biológica do Oceano Mundial. A razão é geoquímica. As ressurgências costeiras, provocadas pelo vento e pela topografia submarina, elevam águas profundas ricas em nutrientes como nitratos, fosfatos e silicatos para a zona fótica. Em combinação com as longas horas de luz do verão boreal, esse aporte de nutrientes desencadeia florações massivas de fitoplâncton, base de uma cadeia trófica que sustenta populações de krill, peixes pelágicos, salmões, baleias jubarte, orcas, leões marinhos e milhões de aves marinhas. O ferro é um micronutriente que merece atenção especial no contexto do Golfo. As contribuições fluviais e o pó eólico procedente das planícies aluviais do Alasca enriquecem as águas costeiras com ferro, um elemento limitante em muitas partes do oceano aberto. Essa disponibilidade diferencial de ferro contribui para que a produtividade das águas costeiras do Golfo seja notavelmente superior à das águas oceânicas adjacentes, criando um gradiente biológico que se sobrepõe ao gradiente físico e químico já existente. A química do carbono no Golfo do Alasca tem dimensões particulares. A água fria do Golfo absorve dióxido de carbono atmosférico com maior eficiência do que as águas tropicais, o que faz da região um sumidouro líquido de carbono. No entanto, essa absorção eleva a concentração de ácido carbônico na água e reduz seu pH, processo conhecido como acidificação oceânica. Nas águas costeiras do Golfo, onde os aportes de água doce já reduzem a alcalinidade, os efeitos da acidificação são especialmente pronunciados, com consequências mensuráveis sobre organismos que constroem suas estruturas com carbonato de cálcio. Quanto aos sedimentos em suspensão, o aporte glaciar e fluvial é extraordinariamente alto. As geleiras que drenam as montanhas de Santo Elias transportam quantidades massivas de rocha pulverizada, o chamado pó de rocha glaciar, que confere às águas costeiras uma coloração turva característica entre esverdeada e acastanhada. Esse material em suspensão contrasta visualmente com as águas mais escuras e transparentes do oceano aberto, e esse contraste visual é, precisamente, o ponto de partida do fenômeno que popularizou o Golfo do Alasca no debate público sobre os oceanos. A química orgânica do Golfo merece também uma menção específica. As florações de fitoplâncton que ocorrem a cada primavera e verão produzem enormes quantidades de matéria orgânica dissolvida e particulada. Uma fração dessa matéria orgânica é exportada para as profundezas pelo denominado bombeamento biológico de carbono,
o processo pelo qual os organismos mortos e as fezes do zooplâncton afundam e transportam carbono orgânico da superfície para o fundo oceânico. O Golfo do Alasca é uma das regiões onde esse bombeamento biológico opera com maior intensidade no Pacífico Norte, com taxas de exportação de carbono que os oceanógrafos continuam medindo e modelando. O sistema circulatório do Golfo do Alasca é dominado pelo giro subpolar do Pacífico Norte, uma grande circulação ciclônica, em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, que mobiliza enormes massas de água em escala de bacia. O elemento mais reconhecível desse giro é a corrente do Alasca, que flui para o noroeste ao longo da costa, desde o sul até as Ilhas Aleutas, onde gira para o sudoeste para se converter na corrente Aleuta. A corrente do Alasca transporta água relativamente quente para latitudes mais altas, o que modera o clima costeiro do sul do Alasca e distingue seus invernos dos de regiões continentais na mesma latitude. Com velocidades típicas entre 20 e 50 centímetros por segundo nas zonas mais energéticas, essa corrente é o principal vetor de transporte horizontal de calor, sal, nutrientes e organismos ao longo da borda do Golfo. Na zona costeira, o sistema circulatório se complica notavelmente. A corrente costeira do Alasca, mais superficial e mais rápida que a corrente do Alasca, também flui para o oeste e é alimentada de forma decisiva pelas entradas de água doce continental. Essa corrente costeira é, na realidade, uma corrente de diluição. Sua menor salinidade e sua menor densidade a mantém segregada das águas oceânicas adjacentes, flutuando literalmente sobre elas sem se misturar de maneira imediata. As ressurgências costeiras, particularmente importantes na parte oriental do Golfo, ocorrem quando o vento empurra as águas superficiais para o mar aberto, permitindo que águas frias e ricas em nutrientes ascendam a partir de profundidades intermediárias. Esse processo de upwelling é responsável por boa parte da fertilidade do ecossistema, mas também introduz na equação massas de água com propriedades físicas e químicas muito distintas das da camada superficial, amplificando a heterogeneidade horizontal e vertical do Golfo. As marés no Golfo do Alasca apresentam amplitudes excepcionais em certos pontos. Na cabeceira da Baía de Cook, em frente a Anchorage, as marés podem superar os 12 metros de diferença entre a pré-mar e a baixa-mar, convertendo essa zona em um dos ambientes mareais mais extremos do planeta. Essas marés não apenas geram correntes de maré de grande intensidade nos canais e estuários, mas também contribuem para a mistura vertical nas zonas pouco profundas da plataforma continental. Os redemoinhos mesoescalares, estruturas circulares de dezenas a centenas de quilômetros de diâmetro, também são atores importantes na dinâmica do Golfo. Esses redemoinhos, gerados por instabilidades nas correntes principais, podem persistir durante semanas ou meses e transportar água com propriedades específicas, tanto quente e salina como fria e doce, para o interior do Golfo ou para o oceano aberto. Sua presença complica qualquer descrição simples da circulação e contribui para a heterogeneidade observada nas propriedades da água. Um dos redemoinhos mais estudados do Golfo do Alasca é o denominado redemoinho de Haida, que se gera a cada inverno nas proximidades das ilhas Haida Gwaii, na costa da Colômbia Britânica, e se desloca para o noroeste ao longo da borda do Golfo durante meses. Esses redemoinhos de Haida transportam águas ricas em micronutrientes costeiros, incluindo ferro, para o oceano aberto do Pacífico Norte, onde fertilizam regiões que, de outro modo, seriam pouco produtivas. São, em essência, mecanismos de exportação de propriedades costeiras para o interior do oceano, e sua existência demonstra que o intercâmbio entre as águas costeiras do Golfo e o oceano aberto não apenas é possível, mas está estruturado em padrões previsíveis. A variabilidade estacional da circulação é pronunciada. No verão, a estratificação térmica superficial domina e a corrente costeira do Alasca é mais nítida e confinada. No inverno, a mistura por vento e convecção erode a estratificação, a corrente costeira se alarga e enfraquece, e a circulação do Golfo se torna mais uniforme verticalmente. Essa variação estacional da circulação modifica a intensidade e a posição das frentes oceânicas ao longo do ano, tornando-as mais espetaculares nos meses quentes e mais difusas nos meses frios. Em algum momento, por volta do ano 2010,
uma fotografia tirada de um barco no Golfo do Alasca começou a circular na internet com uma legenda que capturou a atenção de milhões de pessoas. A imagem mostrava uma linha nítida que dividia o oceano em duas zonas de cor claramente distintas, uma delas turquesa e outra de um azul marinho profundo, e o texto afirmava que se tratava de dois oceanos que não se misturam. A imagem foi compartilhada dezenas de milhares de vezes, acompanhada de interpretações que iam do poético ao pseudocientífico, e gerou um amplo debate sobre fenômenos oceânicos que a maioria das pessoas jamais havia considerado. A fotografia original foi tirada pelo oceanógrafo Kent Smith durante uma expedição de pesquisa no Golfo, e foi posteriormente incluída em um artigo científico sobre a dinâmica das massas de água na região. Fora de seu contexto científico, no entanto, a imagem adquiriu vida própria e se converteu em material de difusão viral, frequentemente acompanhada de afirmações inexatas ou diretamente falsas. O que a fotografia mostra de maneira genuína é uma fronteira entre duas massas de água com propriedades físicas e químicas distintas. A linha visível não é permanente nem fixa, é uma manifestação superficial de uma frente oceânica, uma zona de transição entre duas massas de água que naquele momento particular se encontram justapostas. A diferença de cor reflete diferenças reais em turbidez, conteúdo de sedimentos, salinidade, temperatura e, em última instância, na fauna microscópica que habita cada massa. O fenômeno é real. A controvérsia surge da linguagem com que se descreve. Afirmar que dois oceanos não se misturam sugere uma separação permanente, absoluta e estrutural que não corresponde à realidade oceanográfica. No entanto, rejeitar completamente o fenômeno como um erro ou um exagero também não capta a complexidade do processo que a imagem ilustra. Entre ambos os extremos, existe uma explicação científica precisa que requer entender o que são as frentes oceânicas e por que existem. A cena que a fotografia mostra não é exclusiva do Golfo do Alasca, nem é extraordinariamente rara. Frentes oceânicas visíveis a olho nu são observadas em múltiplos lugares do planeta, na confluência do Rio da Prata com o Atlântico, na foz do Amazonas, nas zonas onde a corrente do Golfo se encontra com águas mais frias do Atlântico Norte, nos limites da água de degelo ártico e o oceano circundante. O que tornou especial a fotografia do Golfo do Alasca foi a nitidez visual do contraste, a qualidade da imagem e o momento em que apareceu nas redes sociais, quando a cultura viral começava a operar com plena potência. Vários pesquisadores que estudam a oceanografia do Golfo assinalaram publicamente que a interpretação viral da imagem era errônea, mas suas correções geraram um tráfego notavelmente menor do que a imagem original. Essa assimetria na difusão do erro frente à correção é um padrão recorrente na comunicação científica contemporânea e não diz nada particular sobre a oceanografia do Golfo do Alasca, mas sim sobre as dificuldades de comunicar ciência em ambientes de informação massiva, onde a imagem e a legenda breve dominam sobre a explicação detalhada. Uma frente oceânica é uma zona de transição relativamente estreita entre duas massas de água com propriedades físicas ou químicas distintas. O conceito é análogo ao das frentes meteorológicas na atmosfera. Da mesma maneira que uma frente fria separa uma massa de ar quente de uma massa de ar frio, uma frente oceânica separa massas de água com diferente temperatura, salinidade, densidade ou outras propriedades. As frentes oceânicas se formam por múltiplos mecanismos. Algumas são produto da convergência de correntes com propriedades distintas. Outras resultam da descarga de água doce de rios ou geleiras, que colide lateralmente com a água salgada do oceano aberto. Outras surgem nas transições entre zonas de ressurgência e zonas de subsidência, ou nas bordas dos grandes giros oceânicos, onde massas de água de diferente origem se encontram. No Golfo do Alasca, a frente que aparece na fotografia viral é essencialmente uma frente de diluição, isto é, uma transição entre água doce ou de baixa salinidade procedente de aportes glaciares e fluviais costeiros e água marinha de salinidade normal do Pacífico Norte. As águas costeiras do Golfo, particularmente na zona do Panhandle e em frente às desembocaduras dos grandes rios, têm uma salinidade notavelmente inferior à da água oceânica adjacente. Essa diferença de salinidade se traduz em uma diferença de densidade que dificulta a mistura horizontal e mantém as duas massas de água separadas durante tempos que podem ir de horas a semanas.
A turbidez diferencial amplifica o contraste visual. As águas costeiras, carregadas de sedimentos glaciares e material orgânico em suspensão, apresentam essa coloração turquesa ou esverdeada que resulta da dispersão da luz pelas partículas em suspensão. As águas oceânicas abertas, muito mais transparentes, absorvem os comprimentos de onda mais longos do espectro visível e refletem principalmente o azul. A frente entre ambas as massas se torna visível precisamente porque o contraste óptico é suficientemente marcado para ser detectável a olho nu a partir da superfície. A estabilidade da frente depende da magnitude das diferenças de densidade entre as duas massas e da energia disponível para misturá-las. O vento, as ondas, as marés e as correntes inerciais atuam continuamente para destruir as frentes mediante mistura turbulenta. Ao mesmo tempo, os processos que as geram, a descarga de água doce, a ressurgência de águas profundas, a convergência de correntes, continuam alimentando-as. O equilíbrio entre essas forças destrutivas e geradoras determina quanto tempo e com que nitidez uma frente persiste em um determinado ponto. No caso do Golfo do Alasca, a descarga de água doce é tão volumosa e tão contínua que as frentes costeiras podem persistir durante semanas ou até meses. A corrente costeira do Alasca, que flui para o oeste mantendo sua identidade de baixa salinidade, constitui em si mesma uma frente móvel de centenas de quilômetros de comprimento que separa as águas costeiras das oceânicas durante grande parte do ano. Esta frente não é uma linha fixa, mas uma estrutura dinâmica que oscila lateralmente com o vento e as marés, que se fragmenta em redemoinhos e filamentos, e que pode apresentar descontinuidades ou estreitar-se em alguns trechos. Para entender por que duas massas de água com propriedades distintas podem coexistir em contato sem se misturar de maneira imediata, é necessário compreender o conceito de densidade da água do mar. A densidade da água marinha depende principalmente de dois fatores: a temperatura e a salinidade. A água mais fria é mais densa que a água mais quente, e a água mais salina é mais densa que a água mais doce, quando os outros fatores permanecem constantes. A densidade da água do mar varia entre aproximadamente 1.020 e 1.028 kg por metro cúbico, variações aparentemente pequenas, mas com consequências enormes para a dinâmica oceânica. Quando duas massas de água com densidades distintas entram em contato, a diferença de densidade atua como uma barreira à mistura. Para que uma massa de água de menor densidade se misture com uma de maior densidade, é necessário fornecer-lhe energia cinética suficiente para superar a estratificação. Literalmente, é preciso fazer com que a massa mais leve afunde, ou que a mais pesada suba contra sua flutuabilidade natural. Quando a energia turbulenta disponível é insuficiente para superar este obstáculo, as massas de água simplesmente se justapõem, com a de menor densidade flutuando sobre a de maior densidade. No Golfo do Alasca, a água doce proveniente do degelo glacial é mais fria, mas também muito menos salina que a água oceânica. O efeito da salinidade sobre a densidade domina neste intervalo de temperaturas. A água doce fria é menos densa que a água marinha de temperatura similar, porque a ausência de sais reduz sua massa por unidade de volume. Consequentemente, a água glacial tende a flutuar sobre a água oceânica quando ambas se encontram, criando uma camada superficial de baixa densidade que resiste ao afundamento. Nas zonas onde a frente é vertical ou oblíqua, isto é, onde a interface entre as duas massas não é simplesmente uma camada horizontal, mas uma superfície inclinada, entram em jogo forças adicionais. A rotação terrestre, por meio do efeito Coriolis, tende a inclinar as frentes e a gerar correntes geostróficas paralelas a elas. No Golfo do Alasca, onde a escala das frentes é suficiente para que o efeito Coriolis seja relevante, as correntes geostróficas reforçam a segregação entre as massas de água ao gerar fluxos que mantêm as propriedades de cada massa sem misturá-las. A mistura turbulenta, no entanto, atua sempre em pequena escala. As frentes oceânicas não são paredes absolutamente impermeáveis. Em escalas de milímetros e centímetros, a difusão molecular e a turbulência misturam continuamente pequenas quantidades de água de um lado para o outro. O que torna especial uma frente não é que a mistura seja inexistente, mas que seja suficientemente lenta em relação aos processos que mantêm as diferenças de propriedades entre as duas massas. Em termos quantitativos,
O coeficiente de difusão turbulenta através de uma frente bem estabelecida pode ser várias ordens de magnitude menor que em águas sem estratificação, o que significa que a mistura efetiva ocorre em escalas de tempo de dias a semanas em vez de horas. As frentes oceânicas também são zonas de intensa atividade biológica. A convergência de duas massas de água com propriedades distintas gera gradientes de nutrientes, temperatura e salinidade que muitos organismos exploram ativamente. Algumas espécies de peixes pelágicos se concentram nas frentes porque encontram ali uma maior densidade de presas. As aves marinhas e os mamíferos marinhos aprendem a localizar as frentes como zonas de alimentação. A frente visível no Golfo do Alasca não é apenas uma curiosidade visual. É um ecossistema de borda com uma dinâmica própria. A afirmação de que no Golfo do Alasca dois oceanos não se misturam se apresenta em versões de intensidade distinta, desde as puramente descritivas até as que implicam uma separação permanente e absoluta. Vale a pena desmontar essas hipóteses com precisão. A versão mais fraca da hipótese sustenta simplesmente que na fotografia viral se observam duas massas de água com propriedades distintas que naquele momento não estão se misturando de maneira apreciável em escala visual. Esta versão está correta. Duas massas de água podem coexistir em contato sem se misturar de maneira imediata se suas diferenças de densidade forem suficientes para estabilizar a frente. O que se observa na foto é esse estado transitório. A versão mais forte da hipótese sustenta que existe uma barreira permanente e intransponível entre dois corpos de água no Golfo do Alasca, que estes nunca se misturam e que tal separação tem um caráter quase sobrenatural, ou ao menos inexplicável do ponto de vista científico convencional. Esta versão está incorreta. Primeiro, porque o Golfo do Alasca faz parte do Oceano Pacífico. Não há dois oceanos distintos em jogo. Há diferentes massas de água dentro do mesmo sistema oceânico, com propriedades distintas como resultado de suas histórias distintas, suas diferentes fontes e sua exposição diferencial à atmosfera, aos glaciares e aos rios. A distinção entre oceanos tem um componente geográfico e cultural mais do que físico rigoroso. Segundo, porque as duas massas de água se misturam com certeza. Apenas o fazem de maneira gradual e em diferentes escalas de tempo e espaço. Os estudos de traçadores químicos e biológicos no Golfo do Alasca demonstram sem ambiguidade que existe um intercâmbio contínuo de propriedades entre a corrente costeira do Alasca e as águas oceânicas adjacentes. Os sedimentos glaciares que dão a cor turva às águas costeiras aparecem, em quantidades reduzidas, em análises de sedimentos do fundo oceânico a centenas de quilômetros da costa. As larvas de organismos que se originam nas zonas costeiras são encontradas em águas oceânicas abertas. Os isótopos da água doce glacial foram detectados no interior do Pacífico Norte. Terceiro, porque a escala temporal da mistura importa. Afirmar que duas massas de água não se misturam sem especificar em que escala temporal é uma afirmação incompleta. Na escala de uma fotografia de horas ou dias, uma frente oceânica pode parecer uma fronteira absoluta. Na escala de semanas e meses, a mistura é mensurável e significativa. Na escala de anos e décadas, as propriedades das massas de água do Golfo do Alasca refletem o intercâmbio acumulado com o oceano circundante. Quarto, e relacionado com o anterior, a posição exata da frente varia continuamente. As frentes oceânicas não são estruturas estáticas como as linhas em um mapa. Deslocam-se lateralmente com o vento e as correntes, fragmentam-se em redemoinhos e filamentos, e dissipam-se quando as condições que as geraram mudam. A frente que a fotografia capturou naquele instante particular não existiu exatamente naquele lugar nem com essa nitidez no dia anterior, nem no dia posterior. Falar de dois oceanos que nunca se misturam implica uma permanência que a dinâmica real da frente não sustenta. Quinto, a escala em que o fenômeno é observado determina a percepção de separação. Visto de um barco na superfície, a frente parece uma linha nítida que divide o oceano em dois domínios distintos. Observada a partir de um instrumento que mede temperatura ou salinidade a cada metro ao longo de um transecto perpendicular à frente, a mesma fronteira aparece como um gradiente que se estende ao longo de centenas de metros ou até quilômetros, sem nenhuma descontinuidade abrupta. A nitidez visual é uma função do contraste óptico, não da existência de uma barreira física real. Sexto, embora o Golfo do Alasca seja o exemplo que popularizou o fenômeno,
Frentes análogas existem em dezenas de lugares do Oceano Mundial e nenhuma delas constitui uma separação permanente. Os oceanógrafos estudam há décadas frentes no Atlântico Norte, no Índico, no Antártico e nos mares marginais de todo o planeta. Em nenhum desses casos foi documentada uma separação que seja permanente em escalas de meses ou anos. A dinâmica gerada pelas frentes é universal e seus resultados são sempre os mesmos. Estruturas transitórias de mistura inibida, não muros permanentes. O Golfo do Alasca recebe a maior descarga de água doce glacial de qualquer massa costeira do Oceano Mundial, fora da Antártida e da Groenlândia. As geleiras do Alasca e do noroeste do Canadá, que drenam para o Pacífico Norte através do Golfo, perderam mais de 75 quilômetros cúbicos de gelo por ano nas últimas décadas, e uma fração significativa dessa massa de gelo termina como água de degelo no Golfo. Esse número é comparável às contribuições dos maiores rios do mundo e tem consequências diretas sobre a salinidade, a densidade e a estratificação das águas costeiras. A água de degelo glacial tem características físicas e químicas particulares. É extremamente fria, frequentemente próxima de 0 graus Celsius quando sai diretamente da geleira. Tem uma salinidade praticamente nula, o que a torna muito menos densa que a água marinha circundante. Transporta grandes quantidades de sedimentos finos, a denominada farinha glacial, que lhe confere essa coloração turva característica. E contém concentrações de ferro e outros micronutrientes resultantes da erosão das rochas subjacentes, que fertilizam as águas costeiras quando se misturam gradualmente com o oceano. O processo de entrada da água de degelo no oceano não é uniforme. Nas geleiras que terminam diretamente no mar, as geleiras com terminação marinha, a água doce é liberada não apenas superficialmente, mas também no fundo da frente glacial, onde a fusão submarina pode ser intensa. Essa água doce fria e de baixa densidade ascende ao longo da face da geleira, formando penachos de ressurgência que misturam água doce com água marinha salgada à medida que sobem em direção à superfície. O resultado é uma mistura na base da frente glacial que não é nem água doce pura, nem água marinha, mas algo intermediário. À medida que a água de degelo se afasta da costa, sua salinidade aumenta gradualmente por diluição e se mistura com a água oceânica. A corrente costeira do Alasca pode ser vista como o produto acumulado desse processo de diluição progressiva. Uma corrente de baixa salinidade que integra as contribuições de dezenas de geleiras e rios ao longo de centenas de quilômetros de costa e as transporta para o oeste, mantendo-se acima da água oceânica mais densa. Essa corrente constitui a frente móvel que tantas fotografias capturaram ao longo dos anos. A mudança climática está modificando esse sistema de maneira mensurável. O recuo acelerado das geleiras do Alasca nas últimas décadas aumentou temporariamente os volumes de água doce que chegam ao Golfo, intensificando a estratificação costeira e potencialmente reforçando as frentes de diluição. A longo prazo, no entanto, a redução do volume glacial reduzirá as contribuições de água doce, alterando o equilíbrio de densidades que atualmente mantém as frentes e modificando a produtividade biológica do ecossistema. A mistura no oceano ocorre através de múltiplos mecanismos que operam em escalas espaciais e temporais muito distintas. Entender esses mecanismos é essencial para compreender por que as frentes oceânicas são estruturas temporárias e não permanentes. A mistura pelo vento é o processo mais visível. Quando o vento sopra sobre a superfície do oceano, transfere energia cinética para a água, gerando ondas e turbulência que misturam a camada superficial até profundidades de dezenas de metros. As tempestades intensas, frequentes no Golfo do Alasca, especialmente no outono e no inverno, podem destruir a estratificação sazonal em questão de dias, misturando as camadas superficiais e profundas e apagando temporariamente as frentes que haviam persistido durante semanas. As frentes do Golfo do Alasca são, portanto, estruturas sazonais. São mais nítidas e estáveis no verão, quando a camada superficial está quente e a estratificação é máxima, e enfraquecem ou desaparecem no inverno, sob o efeito combinado das tempestades e do resfriamento superficial. A convecção é outro mecanismo-chave. Quando a água superficial esfria no outono e no inverno, sua densidade aumenta e começa a afundar, sendo substituída por água mais quente e densa vinda de baixo.
Esse processo de convecção profunda, semelhante em princípio ao que ocorre no Atlântico Norte e no Mediterrâneo, mistura a coluna de água de maneira eficiente durante os meses frios. No Golfo do Alasca, a convecção invernal pode alcançar profundidades de várias centenas de metros nas zonas menos influenciadas pela água doce costeira. As correntes de maré, especialmente nas zonas de plataforma e nos fiordes e canais da costa, geram cisalhamento vertical que mistura as camadas de água de densidade distinta. Na Baía de Cook e em outros estuários com marés de grande amplitude, a mistura por cisalhamento mareal é o processo dominante que mantém a coluna de água relativamente bem misturada, apesar das contínuas contribuições de água doce. A instabilidade de Kelvin-Helmholtz é um mecanismo de mistura mais sutil, mas igualmente importante. Ocorre na interface entre dois fluidos que se movem a velocidades distintas, gerando ondas que se enrolam e se quebram, misturando os fluidos adjacentes de maneira intermitente. Nas frentes oceânicas, onde duas massas de água com densidades distintas fluem em paralelo, mas a velocidades ligeiramente diferentes, esse tipo de instabilidade gera microestruturas de mistura que contribuem para o transporte lateral de propriedades através da frente. A dupla difusão é um mecanismo particularmente interessante que opera em situações em que temperatura e salinidade têm efeitos opostos sobre a densidade. Em algumas zonas do Golfo do Alasca, especialmente perto das interfaces entre água glacial fria e salgada e água oceânica quente e salina, esse processo pode gerar camadas alternadas de água mais misturada e mais estratificada, criando estruturas em forma de dedos ou degraus nos perfis verticais de temperatura e salinidade que os oceanógrafos chamam de salt fingering ou difusão por camadas. Todos esses mecanismos operam de maneira contínua no Golfo do Alasca, erodindo as frentes a partir de suas margens e da parte superior e inferior. A razão pela qual as frentes persistem apesar dessa erosão contínua é que os processos que as geram, a descarga de água doce, a circulação geostrófica, a ressurgência costeira, também operam de maneira contínua. As frentes oceânicas do Golfo do Alasca são o resultado de um equilíbrio dinâmico entre forças de geração e forças de destruição, não de uma separação física absoluta e impermeável. A energia necessária para misturar as duas massas de água de uma frente típica do Golfo pode ser quantificada. Em termos físicos, a energia potencial disponível armazenada no gradiente de densidade de uma frente bem desenvolvida equivale a vários joules por metro quadrado de superfície. Para dissipar esse gradiente e misturar completamente as duas massas de água, é necessário fornecer essa energia em forma de turbulência mecânica. As tempestades de inverno do Golfo, com ventos que podem superar os 150 km por hora, são capazes de fornecer essa energia em poucas horas, o que explica por que as frentes mais nítidas do verão desaparecem ou se tornam notavelmente difusas após os episódios de tempestade outonal e invernal. Esse ciclo de construção e destruição de frentes faz parte do ritmo sazonal do Golfo. O estudo científico das frentes oceânicas do Golfo do Alasca tem décadas de história. As expedições oceanográficas que começaram a se multiplicar depois da Segunda Guerra Mundial, motivadas em parte por interesses militares e em parte pela expansão da pesca comercial, documentaram precocemente a existência de marcados gradientes de temperatura, salinidade e produtividade no Golfo. Os trabalhos de Thomas Hoyer na Universidade do Alasca nos anos 70 e 80 estabeleceram as bases quantitativas da circulação costeira do Golfo e descreveram a corrente costeira do Alasca com precisão suficiente para demonstrar sua natureza de frente de baixa salinidade. Suas medições mostraram que a diferença de salinidade entre as águas costeiras e as oceânicas do Golfo podia superar as 3 unidades práticas de salinidade, uma diferença que, embora pareça pequena, tem um efeito enorme sobre a densidade e a dinâmica da frente. Os estudos de traçadores químicos realizados nos anos 90 e 2000 utilizaram isótopos do oxigênio e do hidrogênio para rastrear a água de degelo glacial através do sistema oceânico do Golfo. Esses traçadores são como impressões digitais da água. A água doce glacial tem uma composição isotópica distinta da água marinha, o que permite acompanhar sua diluição e dispersão à medida que se mistura com o oceano. Os resultados confirmaram que a água glacial do Golfo do Alasca pode ser rastreada centenas de quilômetros mar adentro e que sua concentração diminui gradualmente,
não de maneira abrupta, à medida que se afasta da costa. Os programas de observação de longo prazo, como o Programa de Observação do Ecossistema do Golfo do Alasca, documentaram a variabilidade interanual e decadal das propriedades das massas de água do Golfo. Esses programas mostraram que as frentes do Golfo respondem a fenômenos climáticos de grande escala como El Niño e a oscilação decadal do Pacífico, que modificam a temperatura e a salinidade das águas oceânicas do Pacífico Norte e alteram, assim, o gradiente de densidade que mantém as frentes. Em anos de El Niño, as águas oceânicas mais quentes e com salinidade distinta modificam o contraste de propriedades com as águas costeiras, mudando a intensidade e a posição das frentes. A observação por satélite transformou a capacidade de monitorar as frentes oceânicas. Os sensores de temperatura superficial do mar, de cor do oceano e de altura da superfície marinha a bordo de satélites como o MODIS, o VIIRS ou o Sentinel permitem rastrear a posição, a intensidade e a variabilidade das frentes do Golfo do Alasca com uma resolução temporal e espacial que nenhuma expedição in situ poderia alcançar. Essas observações confirmaram a natureza dinâmica e mutável das frentes. Os dados de satélite mostram que a posição da frente entre as águas costeiras e oceânicas do Golfo pode variar em dezenas de quilômetros em questão de dias em resposta a mudanças no vento e nas correntes. Os estudos de modelagem numérica complementaram as observações diretas ao permitir que os pesquisadores reproduzissem a formação e evolução das frentes do Golfo sob diferentes condições atmosféricas e oceânicas. Os modelos de alta resolução, como o ROMS, aplicado ao Golfo do Alasca, demonstraram que as frentes são o resultado previsível das equações da dinâmica de fluidos, sem necessidade de invocar nenhum mecanismo adicional ou desconhecido. A concordância entre as simulações e as observações fornece uma validação independente de que a física que descreve essas frentes está corretamente compreendida. A pesquisa pesqueira também forneceu dados de longo prazo de grande valor. As estatísticas de capturas das pescarias comerciais do Golfo, acumuladas durante décadas pela NOAA e pelo Instituto de Pesquisas Marinhas do Alasca, mostram flutuações que se correlacionam com mudanças na estrutura térmica e salina do Golfo. Essas flutuações, que afetam populações de poloque, halibute, salmão e caranguejo, são em parte consequência das mudanças na posição e na intensidade das frentes, que determinam a distribuição dos recursos alimentares no ecossistema. As frentes oceânicas não são apenas barreiras físicas, são também zonas ecológicas de alta intensidade. A concentração de gradientes físicos e químicos em um espaço reduzido cria condições que muitos organismos exploram ativamente, e o Golfo do Alasca não é uma exceção. O fitoplâncton, base da cadeia trófica marinha, responde de maneira marcada aos gradientes de nutrientes e luz que caracterizam as frentes. No lado costeiro da frente do Golfo do Alasca, a alta turbidez reduz a penetração da luz solar, limitando a fotossíntese à camada superficial mais fina. Ao mesmo tempo, a abundância de nutrientes e ferro favorece densas florações de diatomáceas e outras microalgas. No lado oceânico, a maior transparência da água permite que a luz penetre mais profundamente, mas os nutrientes são mais escassos. Na própria frente, onde ambas as massas de água se encontram, a convergência pode concentrar células de fitoplâncton e matéria orgânica em uma faixa estreita, criando o que os oceanógrafos chamam de acumulação de frente. O zooplâncton, e em particular o krill do Pacífico Norte, é um dos organismos mais importantes do ecossistema do Golfo do Alasca e um dos que mais claramente respondem à estrutura das frentes. As densas concentrações de krill encontradas em algumas zonas do Golfo estão relacionadas com a convergência de correntes nas frentes, que agrega tanto o alimento do krill quanto o próprio krill em faixas de alta densidade. Essas concentrações são, por sua vez, o objetivo de baleias jubarte, baleias minke, leões marinhos e milhões de aves marinhas que aprendem a localizar as frentes como zonas de alimentação ideais. Os salmões do Pacífico, cujo ciclo de vida implica a migração entre os rios do Alasca e o Pacífico Norte, utilizam as frentes do Golfo do Alasca como guias de navegação e como zonas de alimentação. Os estudos de telemetria que rastreiam os movimentos individuais de salmões durante sua fase oceânica mostram que esses peixes não nadam de maneira aleatória pelo oceano.
mas buscam ativamente os gradientes de temperatura e salinidade associados às frentes, onde a densidade de presas é maior. Os cetáceos do Golfo, incluindo as orcas residentes e transeuntes e as baleias jubarte, exibem padrões de movimento que coincidem com a posição das frentes. As orcas transeuntes, que se alimentam de mamíferos marinhos como leões marinhos e focas, seguem suas presas até as bordas das frentes, onde a concentração de peixes é maior. As baleias jubarte realizam seus famosos comportamentos de alimentação em grupo, as redes de bolhas, com maior frequência em zonas de frente onde o crio está concentrado. Essas interações ecológicas mostram que as frentes oceânicas do Golfo do Alasca são muito mais que uma curiosidade visual ou um fenômeno físico abstrato. São estruturas funcionais do ecossistema marinho que organizam a distribuição da vida no oceano, conectam os processos físicos com os biológicos e determinam em grande medida a produtividade e a distribuição de recursos que durante séculos sustentaram as populações humanas da costa do Alasca. O fenômeno do Golfo do Alasca transcendeu a oceanografia para se tornar referência em debates culturais e religiosos que pouco têm a ver com a ciência do oceano. Em particular, alguns textos vincularam a imagem dos dois oceanos que não se misturam a um versículo do Alcorão que fala de dois mares que se encontram sem se misturar, separados por uma barreira. Essa interpretação foi amplamente difundida nas redes sociais, especialmente a partir dos anos 2010, como exemplo de conhecimento científico antecipado em um texto religioso. A vinculação é problemática em vários sentidos. Primeiro, o versículo corânico em questão, da Sura Al-Rahman, fala de um contexto específico que os eruditos islâmicos interpretaram de maneiras diversas e não necessariamente referidas ao Golfo do Alasca. Segundo, a afirmação de que as frentes oceânicas constituem uma verificação desse texto implica a aceitação de que os oceanos não se misturam de maneira permanente e absoluta, o que é cientificamente incorreto. Terceiro, o vínculo entre a imagem viral e o versículo foi estabelecido por divulgadores que utilizaram a fotografia com fins retóricos, não por oceanógrafos que estudassem o fenômeno em seu contexto científico. Para além do debate religioso, o fenômeno também foi adotado por correntes de pensamento alternativo que veem na suposta separação permanente dos oceanos uma evidência de desenho ou intervenção sobrenatural na natureza. Essa leitura ignora que as frentes oceânicas são fenômenos explicáveis em sua totalidade pela física e pela química da água do mar, sem necessidade de invocar nenhuma causa adicional. A distorção midiática do fenômeno do Golfo do Alasca é um caso de estudo sobre a maneira como as imagens científicas adquirem significados afastados de seu contexto original quando circulam em ambientes de comunicação massiva. A fotografia de Kent Smith foi tomada com fins de pesquisa, acompanhada de dados quantitativos e análises estatísticas que davam sentido ao que mostrava. Extraída desse contexto e distribuída com uma legenda simplificada ou errônea, converteu-se em suporte visual de narrativas que contradizem as conclusões da própria pesquisa que a produziu. O resultado líquido é um paradoxo. Uma fotografia tirada para documentar a dinâmica das frentes oceânicas se tornou o principal argumento para sustentar que os oceanos não se misturam, precisamente o contrário do que concluía o estudo científico do qual procede. Uma vez descartada a hipótese da separação permanente e inexplicável, convém precisar quais aspectos do sistema oceanográfico do Golfo do Alasca constituem, sim, perguntas abertas ou áreas de pesquisa ativa na ciência contemporânea. A magnitude exata dos fluxos de água doce glacial para o Pacífico Norte e seus efeitos sobre a circulação oceânica em grande escala é uma das questões mais ativas. O degelo acelerado das geleiras do Alasca aporta volumes de água doce que podem modificar a salinidade da camada superficial do Pacífico Norte de maneira mensurável, com consequências potenciais sobre a formação de águas profundas, a circulação termoalina e o ciclo do carbono oceânico. Os modelos climáticos diferem em suas projeções sobre a magnitude desses efeitos. A resposta do ecossistema do Golfo do Alasca à mudança climática é outra área de intensa pesquisa. A combinação de aquecimento superficial, maior descarga de água doce, mudanças nos padrões do vento e acidificação oceânica, resultado do aumento do dióxido de carbono atmosférico dissolvido na água,
cria um sistema de pressões múltiplas sobre o ecossistema cujas interações não são completamente previsíveis. Eventos como a anomalia de calor oceânico de 2014 a 2016, conhecida popularmente como a Mancha ou The Blob, que elevou as temperaturas superficiais do Pacífico Norte em vários graus durante mais de 2 anos, mostraram quão profundamente podem ser afetadas tanto as frentes físicas quanto as redes tróficas do Golfo. A variabilidade decadal do Golfo do Alasca, controlada em parte pela oscilação decadal do Pacífico, apresenta padrões que os oceanógrafos podem descrever retrospectivamente, mas cuja previsão futura continua sendo limitada. As alternâncias entre fases positivas e negativas dessa oscilação afetam a temperatura, a produtividade e a composição das comunidades de peixes do Golfo de maneiras que têm consequências diretas para as pescarias do Alasca, uma das mais importantes do mundo. Os mecanismos detalhados de mistura nas frentes oceânicas em escalas submesoscalares entre o metro e o quilômetro são também objeto de pesquisa ativa. A oceanografia submesoscalar é um campo relativamente novo que ganhou impulso com o desenvolvimento de instrumentação capaz de medir com resolução suficiente os processos de mistura nessas escalas. Os resultados sugerem que as frentes oceânicas são mais ativas em termos de mistura vertical do que os modelos de grande escala supunham, com implicações para o intercâmbio de carbono entre o oceano superficial e as profundidades. A relação entre as frentes do Golfo do Alasca e o ciclo do salmão do Pacífico é também uma área de pesquisa ativa com implicações econômicas e conservacionistas diretas. As populações de salmão Chinook, Coho, Sockeye e Pink do sul do Alasca mostraram flutuações importantes nas últimas décadas que não são completamente explicadas pelas condições dos rios onde se reproduzem. Parte da variabilidade na sobrevivência oceânica dos salmões pode estar vinculada a mudanças na estrutura e posição das frentes costeiras do Golfo, que determinam a disponibilidade de alimento durante a fase oceânica do ciclo de vida dessas espécies. A forma como os microplásticos e os contaminantes orgânicos persistentes se distribuem em relação às frentes do Golfo é uma pergunta emergente de relevância ambiental. As frentes oceânicas têm uma tendência a concentrar material flutuante e suspenso em sua zona de convergência, o que significa que poderiam atuar como armadilhas para contaminantes que os organismos marinhos da frente, incluindo aves e mamíferos, ingerem em concentrações superiores às da água circundante. Essa hipótese está sendo investigada no contexto da contaminação plástica oceânica, mas os dados para o Golfo do Alasca ainda são escassos. Estes são os verdadeiros mistérios do Golfo do Alasca. Não a existência de uma barreira sobrenatural que separa 2 oceanos, mas as complexas interações entre o clima, as geleiras, as correntes e os ecossistemas que determinam como esse sistema oceânico excepcional muda em um mundo em aquecimento. O Golfo do Alasca não é um sistema isolado. Por meio de suas correntes, seu intercâmbio de gases com a atmosfera e seus aportes de água doce está conectado ao sistema climático global de maneiras que os oceanógrafos foram desvendando progressivamente. O Oceano Pacífico Norte, do qual o Golfo faz parte, é um dos principais receptores de dióxido de carbono atmosférico. As águas frias do Pacífico Norte subártico, incluindo as do Golfo do Alasca, absorvem CO2 da atmosfera com maior eficiência do que as águas mais quentes, porque a solubilidade do dióxido de carbono na água aumenta ao diminuir a temperatura. Essa absorção de carbono tem um papel amortecedor na mudança climática, mas também acidifica a água, reduzindo seu pH e alterando a disponibilidade de carbonato de cálcio, mineral essencial para a construção de conchas e esqueletos de muitos organismos marinhos. A acidificação oceânica está progredindo com rapidez mensurável no Golfo do Alasca. As águas já naturalmente mais frias e de menor pH do Golfo em comparação com zonas tropicais são especialmente vulneráveis a esse processo. Os pterópodes, pequenos moluscos pelágicos conhecidos popularmente como borboletas do mar, são particularmente sensíveis e já mostram sinais de corrosão em suas conchas em algumas zonas do Golfo, um sinal precoce dos efeitos da acidificação sobre os organismos calcificadores. O Golfo é também um exportador de calor para a atmosfera durante os meses de inverno, quando a superfície oceânica mais quente que o ar sobrejacente
transfere energia térmica que contribui para os sistemas de tempestade do Pacífico Norte. Essas tempestades, por sua vez, afetam os padrões de precipitação da Califórnia ao Japão. O Golfo do Alasca é, assim, um ator no sistema climático do hemisfério norte, não um cenário passivo. O papel do Golfo no ciclo da água doce global é igualmente significativo. As descargas de água doce glacial para o Pacífico Norte através do Golfo modificam localmente a densidade das águas superficiais e podem influenciar, em escala de bacia, os padrões de circulação do Pacífico Norte. Se o degelo das geleiras do Alasca continuar em taxas atuais ou superiores, como projetam a maioria dos modelos climáticos, as consequências sobre a circulação e a produtividade do Golfo se tornarão cada vez mais evidentes nas próximas décadas. O estudo do Golfo do Alasca combina metodologias de campo, laboratório e modelização que evoluíram profundamente nas últimas décadas. Os navios oceanográficos continuam sendo o principal vetor de observação in situ. O NOAA Ship, Oscar Dyson, o Alaska Night e outros navios de pesquisa realizam cruzeiros regulares que medem temperatura, salinidade, oxigênio, nutrientes, correntes e parâmetros biológicos em estações distribuídas por todo o Golfo. Os perfiladores autônomos, conhecidos como flutuadores Argo, são instrumentos que submergem até 2 quilômetros de profundidade, derivam com as correntes durante vários dias e depois ascendem até a superfície registrando perfis de temperatura e salinidade. Atualmente há mais de 4.000 flutuadores Argo ativos em todo o Oceano Mundial, e vários deles operam no Pacífico Norte, incluindo o Golfo do Alasca. Esses instrumentos proporcionam uma cobertura espacial e temporal que os navios oceanográficos nunca poderiam alcançar. Os planadores submarinos, veículos autônomos não tripulados que se propulsionam mediante variações de flutuabilidade, podem seguir frentes oceânicas durante semanas com grande resolução espacial. Esses instrumentos são especialmente valiosos para estudar a estrutura fina das frentes do Golfo do Alasca, porque podem manobrar ao longo e através da frente, registrando os gradientes físicos e biológicos com uma resolução de dezenas de metros. O sensoriamento remoto por satélite proporciona um contexto de grande escala. Os radiômetros de temperatura superficial do mar, os espectrômetros de cor do oceano, como o MODIS Aqua e o VET-ERSI, e os altímetros de radar que medem a topografia dinâmica da superfície oceânica, permitem mapear a posição das frentes do Golfo do Alasca com resoluções de quilômetros e frequências diárias. A combinação de observações por satélite e medições in situ é a base do monitoramento moderno do sistema. Os modelos numéricos oceânicos, que resolvem as equações da dinâmica de fluidos em grades tridimensionais, com resolução horizontal de quilômetros ou mesmo metros nas versões de alta resolução, tornaram-se ferramentas indispensáveis para interpretar as observações e identificar os processos físicos dominantes. Os modelos regionais do Golfo do Alasca, como o Gulf of Alaska ROMS, Regional Ocean Modeling System, reproduzem com razoável fidelidade a circulação costeira, a estrutura das frentes e sua resposta a forçantes atmosféricas. A genômica ambiental, a sequenciação do DNA, presente em amostras de água do mar, somou-se recentemente ao arsenal de ferramentas para estudar o Golfo. Essa técnica permite caracterizar a comunidade microbiana de diferentes massas de água e rastrear sua mistura da mesma maneira que os traçadores químicos, mas com a vantagem adicional de fornecer informação sobre a biodiversidade e a função ecológica dos micro-organismos nas distintas zonas do Golfo. A história do Golfo do Alasca e do fenômeno dos oceanos que não se misturam é, em última análise, uma história sobre como os fenômenos naturais adquirem significados que superam sua natureza física. O Golfo do Alasca é uma das regiões oceânicas mais produtivas, mais dinâmicas e mais estudadas do planeta. Suas frentes são estruturas reais, documentadas e medidas por décadas de pesquisa oceanográfica. A linha que divide a água turva costeira do azul oceânico na fotografia viral não é uma ilusão nem uma manipulação digital. Reflete um contraste físico e químico genuíno entre duas massas de água com histórias distintas. O que torna incorreto o mito dos oceanos que não se misturam não é a fotografia, mas a interpretação. As frentes oceânicas não são paredes, são gradientes. Não são permanentes, são dinâmicas. Não separam oceanos distintos, separam massas de água dentro do mesmo sistema oceânico contínuo. E não são inexplicáveis,
são o resultado previsível de diferenças de densidade que a física descreve com equações precisas e que os oceanógrafos medem com instrumentação cada vez mais sofisticada. A persistência do mito, apesar das múltiplas explicações científicas disponíveis, diz algo sobre a atração que exercem as imagens de fronteiras nítidas em um mundo que geralmente não as tem. Os oceanos são fluidos, literalmente e em todos os demais sentidos. Suas propriedades mudam continuamente, seus limites se deslocam, suas massas de água se misturam e se separam em ciclos de dias, estações e décadas. A frente do Golfo do Alasca é precisamente isso. Um momento de aparente nitidez em um sistema que opera em escalas de continuidade. A oceanografia moderna do Golfo do Alasca continua produzindo descobertas que superam em complexidade e em beleza qualquer descrição simplificada. Os mecanismos submesoscalares de mistura que operam nas frentes, a resposta do ecossistema à mudança climática, os efeitos do degelo glacial acelerado sobre a circulação e a química do Pacífico Norte, a variabilidade decadal controlada por oscilações climáticas de grande escala. Estas são as perguntas que os oceanógrafos que estudam o Golfo estão respondendo em tempo real, com dados tomados em um dos ambientes marítimos mais desafiadores e mais ricos do planeta. A fotografia que em seu momento gerou milhões de comentários sobre oceanos separados por barreiras externas mostra, na realidade, algo mais interessante. Um instante de um sistema em equilíbrio dinâmico permanente, onde a descarga de água doce das geleiras do Alasca, a circulação do Pacífico Norte, a rotação terrestre e a física do fluido se combinam para produzir uma linha visível a partir da superfície. Uma linha que existe porque naquele dia, naquele lugar, as forças que geram a frente superavam as forças que a destroem, e que no dia seguinte, ou ao cabo de uma semana, estará em outro lugar com outra forma, ou temporariamente apagada por uma tempestade do Golfo. As frentes oceânicas do Golfo do Alasca são também um lembrete de que a fronteira entre o conhecido e o desconhecido em oceanografia foi se deslocando de maneira constante. Há 50 anos, os mecanismos que geram e mantêm essas frentes eram compreendidos apenas de maneira qualitativa. Hoje, os modelos numéricos reproduzem sua formação com uma fidelidade que permite previsões operacionais. No entanto, os processos de mistura em escala submesoscalar, a resposta do sistema à perda acelerada de massa glacial e as interações entre as frentes físicas e as redes tróficas do ecossistema continuam sendo áreas ativas de pesquisa onde os dados observacionais e as previsões dos modelos nem sempre concordam. Isso é o Golfo do Alasca. Não dois mundos que se negam um ao outro, mas um único sistema oceânico no qual cada massa de água leva inscrita em sua temperatura, sua salinidade e sua composição química a história de onde esteve e o que encontrou pelo caminho. Um sistema onde os limites são reais, mas transitórios, onde a separação é parcial e temporal, e onde a mistura, embora lenta e às vezes invisível a olho nu, opera sem interrupções em cada escala de espaço e tempo que os instrumentos são capazes de resolver.